E aí pessoal, o Galaxy A72 da Samsung chegou para substituir um modelo bem visto, o A71, intermediário um pouco mais avançado com boas especificações técnicas. Para ser bem sincero com vocês, assim que ele foi lançado, fiquei com a impressão de que não era uma evolução substancial para o modelo querido do público. Só que depois de usá-lo como telefone principal, mudei essa opinião. Como existe um limite de custos, a Samsung pingou melhorias em pontos que me agradam. O preço no dia 1 era um absurdo. R$ 3.800 no início de abril, valor cheio parcelado. Mas logo as lojas online baixaram e muito esse valor e hoje em dia o A72 pode ser encontrado com alguma facilidade na casa dos R$ 2.300, R$ 2.400. Ele tem uma construção toda chapada com um fundo fosco que me agrada bastante. A traseira talvez não pareça a coisa mais sofisticada do mundo, embora não seja tão fácil de arranhar nem pegue muita marca de dedo. Diria que foi uma mudança válida e esse azul chama a atenção de qualquer pessoa, positivamente. A pegada do smartphone no geral é interessante. Ele é grandalhão, são 6.7 polegadas, isso precisa ser levado em conta, mas para os que suportam essas dimensões é relativamente fino e fica bem na mão. Se comparar com um Moto G60 ou G100, por exemplo, é muito menos volumoso. Levando para frente essa comparação com os Motorola, é interessante como essas telas Super AMOLED da Samsung se destacam em relação a LCDs convencionais, né? O A72 tem uma imagem bastante forte, cores bonitas, nenhuma dúvida de que a tela é algo que pesa a favor dele. Eu quero falar de duas coisas. A primeira é que a Samsung colocou um tipo de tela mais fluido por aqui. São 90 Hz de taxa de atualização, o que significa que os movimentos vão ser mais suaves. Só que por outro lado, considerando os celulares que já usei, o Galaxy A72 não fica no topo no quesito velocidade, o que atrapalha um pouco essa impressão sobre fluidez. Não me entendam errado, gente. No dia a dia é um smartphone super satisfatório. Ele não travou comigo, realizou todo tipo de tarefa. Só não é daqueles modelos que eu confundiria com um top de linha, sabem? É notável que ele pensa um pouco antes de abrir alguns apps pesados, de repente para ficar transicionando entre aplicativos, e que alguns carregamentos por aqui também são tanto quanto mais demorados quando a gente pensa nos smartphones mais premium mesmo. Tô dizendo que ele é lento? Não, é só para se ter em mente que velocidade não vai ser um ponto que vai fazer a pessoa pensar, meu Deus, que maravilha. Ainda assim, é bacana ter esse painel de 90 Hz. Acho que na maior parte do dia ele é bem bom de usar. E a vantagem fica clara, na verdade, é quando você volta para um intermediário que não tem a tecnologia. Não é um telefone que esquenta de forma exagerada, então em games percebi essa variação em um nível aceitável. Enquanto no dia a dia eu percebo frio quase todo o tempo. Quer dizer, não precisa se preocupar com nada dessas coisas. Dá pra usar a tela A90 sem nenhum grilo, a temperatura fica show de bola, confortável. Em games dá pra tirar proveito do som estéreo que sai por baixo e pela frente. Não tem o maior corpo do mundo, ainda assim é super válido. O som estéreo é sempre válido, né? O leitor de digitais embutido na tela é ok. A velocidade é apenas mediana entre o que já experimentei até aqui. Acostuma depois de um tempinho. Tem alguns momentos durante o dia em que eu preciso segurar meu dedão em cima da tela para que ela seja destravada, ou então limpar o meu dedão. Enfim. E felizmente eles não tiraram a entrada para fone de ouvido. Sobre as câmeras, eu já tinha lido por aí que elas não mudaram muito em relação ao A71, mas sinceramente a impressão com que eu fiquei foi positiva. O software do A72 me pareceu bastante maduro, ele processa as imagens num estilo próximo ao que a gente encontra nos tops da Samsung, o que é interessante. Agora, existe uma lente telefoto real com zoom de 3 vezes, que segura as pontas bem, acho que fotógrafos vão gostar disso. E à noite fiquei com uma bela impressão. As imagens têm cores interessantíssimas e detalhamento melhor que a média. A câmera frontal pode dar algumas patinadinhas em baixa luz. Certas selfies que eu tentei ficaram levemente borradas e aí precisaram ser feitas uma segunda vez. E ele tem estabilização ótica na lente principal da traseira, o que ajuda as fotos a não ficarem borradas com uma iluminação um pouco menor. Falta falar de que a bateria cresceu em relação ao antecessor, são 5.000 mAh contra 4.500. Diria que é uma adição mais para suportar a tela de 90 Hz, que consome um adicional. E na prática consegui excelentes resultados. Em uso comum de redes sociais, WhatsApp, YouTube, bastante Spotify, que eu vi recentemente, consegui cerca de 25, 26 horas totais, sendo 7 horas e meia de tela ligada. Foi sempre um telefone garantidíssimo para um dia, não importa o uso que eu fizesse, e em ocasiões diferentes ainda ameaçou um segundo, pelo menos no início, um primeiro turno. Aliás, por falar em YouTube e Spotify, deixa eu contar uma curiosidade. Enquanto eu usava o A72, descobri algo muito legal sobre os Galaxy Buds Plus, fones 100% sem fios da Samsung.
Eles se conectam de forma bem mais veloz aos telefones da empresa. Aparece até uma animaçãozinha na tela, estilo AirPods da Apple. Mas o que eu descobri foi uma integração muito massa dos fones com os celulares. Eu tava vendo um filme no A72 e depois fui dar uma olhadinha em um vídeo que tava no S21, logo ao lado. Quando eu troquei de celular e dei o play no S21, automaticamente os Buds Plus trocaram de aparelho e emitiram o som do S21. Apareceu até uma animaçãozinha na tela mostrando que isso tinha acontecido. E eu nem ia fazer essa mudança porque achei que ela seria mais manual, ter que ir no menu Bluetooth, etc. Simplesmente funcionou e eu achei muito legal. Para quem se interessar para saber mais dos Galaxy Buds Plus, eu recentemente publiquei uma videoanálise completa deles que não continha esse detalhe. De todo modo, para ter todas as informações, vou deixar um link para esse review embaixo do vídeo na descrição e em um card também. Beleza, vamos seguir. Aí na tela vocês veem as principais novidades que eu considero do A72 em relação ao A71. Como dá para concordar, não foi exatamente pouca coisa, né? A Samsung mexeu em pontos relevantes. Eu diria que o gostinho de quero mais que pode ficar em algumas pessoas é sobre o processamento. Não se trata de um celular lerdo, não mesmo, não é isso que eu quero dizer. Mas não é rapidão. De repente, se rolasse um Snapdragon 765, como temos no Moto G 5G Plus da Motorola, seria um pacote matador, difícil de competir. E eu lembro que recentemente testei um Pixel 4a, smartphone do Google, que tem um chip muito próximo ao desse cara, só que na prática a impressão de velocidade nele é maior e ele nem tem a tela de 90 Hz. Então talvez seja alguma coisa relacionada à otimização de software mesmo. Mesmo com esse detalhe, é um aparelho que dá pra pegar com a certeza de que vai se ter algo pra lá de decente em mãos. Pra lá de decente. Tela boa, bateria boa, câmeras que não decepcionam. O preço é uma questão sempre importante, né? Até porque existem concorrentes fortes, como o Moto G60 ou G100, que podem ser encontrados respectivamente ali nas faixas de R$2.000 a R$3.000. A escolha, de repente, vai se basear em preferência por marca, o que acontece bastante. E aí, dentro da mesma marca, entre o Samsung, existe o A52, que é parecido com o A72. Tem o mesmo processador e tela fluida também, custando menos. Vale a pena ser checado. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se curtiram, deixem de escolher o gostei, que é o joinha. Para quem ainda não foi inscrito, inscreva-se e ative o sininho ao lado. É de graça, você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante, por que não? Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.